Senhores, olá. Estamos nós aqui inaugurando o Boteco de Atenas, o novo espaço de entrevistas, debates e afins, versando sobre educação, filosofia, histórias e outros temas, não somente de humanas, e assuntos de várias áreas do conhecimento, fora do debate raso e do senso comum que anda por aí, fundamentando, mas de forma leve. Começamos hoje entrevistando o Dr. Vitor Hugo de Oliveira Marques. Ele é graduado em filosofia pela Universidade Dom Bosco, graduado em teologia pelo Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás, com mestrado em filosofia pela Universidade Federal de Goiás e doutor pelo Programa de Desenvolvimento Local na Universidade Católica Dom Bosco, onde hoje ele é coordenador dos cursos de licenciatura em filosofia EAD e do bacharelado em filosofia, sendo também docente nesses mesmos cursos. Pesquisador, coordenador, professor, mestre e doutor. Além disso, autor. Sua mais recente obra, Heidegger e Método, será o tema dessa nossa entrevista. Heidegger, Kant, Platão, consciência humana e nazismo. Nazismo? Com certeza serão tema dessa nossa conversa. Doutor Vitor, um grande pesquisador, permanentemente estudando e investigando, é, além de tudo, uma pessoa ímpar. Um amigo maravilhoso que eu tive a sorte de conhecer no curso de filosofia da UCDB, no Mato Grosso do Sul. É uma grande honra entrevistá-lo. É um grande desafio para mim por N motivos, mas, no mínimo, por ter sido seu aluno e pelo amigo que você é. Passo a você a palavra para corrigir-me se errei algo. E já aproveito para perguntar, doutor, como estás? Espero que estejas bem e com saúde. Meu nome é Esdras Moscoso Júnior e acrescento mais uma pergunta. Como surgiu a ideia deste livro? Olá, meu amigo Esdras. Que prazer de poder revê-lo, estar contigo aí, inaugurando esse nosso projeto, dessa ideia aí de um boteco, né? Agora nós podemos chamar as pessoas para ir para o boteco, né? Ah, sim, sim, sim. Sem pesar na Mas, consciência. verdade. Mas eu estou bem, obrigado pela pergunta. Estou bem de saúde, apesar de toda a pandemia que nós estamos vivendo, né? Apesar desse clima quase que piroclástico que a gente vive aí, de neuroses, né? Mas estou bem e tentando aí ficar sóbrio. No boteco é difícil ficar sóbrio. Mas, enfim, eu queria primeiramente agradecer, né, a você por esse convite maravilhoso e dizer assim que quando eu caí na Universidade Católica Dom Bosco e de en passant, assim você foi, eu digo de en passant porque na verdade a gente já consolidou uma amizade, o alunado foi uma consequência, uma mera consequência. E na verdade a gente já desde da Universidade Católica constituiu uma amizade, um carinho, um respeito, né? E isso foi muito mais do que simplesmente dizer que você foi meu aluno. Então, assim, desde a época tenho você como um parceiro, né, de reflexões, muitas saudades das nossas grandes reflexões sobre a antropotécnica, o pós-humano e outras questões mais. E Então, nossas brigas assim, também. também, com certeza, homéricas. Mas foi um período muito gostoso, de onde a gente pôde se conhecer e tudo, né? E hoje estamos aqui, né, desenvolvendo esse trabalho, iniciando esse processo que, para mim, me honra muito, principalmente por estar ao lado de um educador, no mais fino da palavra, né, ou seja, no mais puro da palavra, né, que é a ideia, até que Dom Bosco tinha, né, da ideia do educador, né, o pátio, a brincadeira, o lúdico, o estar junto, né, a humanidade, como você sempre defende. Então, eu queria também te parabenizar pela sua luta pela educação, né? Parabéns aí pelas as suas empreitadas. Tenho lido e acompanhado você no LinkedIn e vejo o quanto você tem assim provocado reflexões a respeito da questão da humanidade. Parabéns aí pela sua postura, né?
Bom, o livro, na verdade, assim, ele nasceu a partir do doutorado, né? Eu sou, vamos dizer assim, um doutor fresco. E aí ele, então, dentro da perspectiva do doutorado, o desafio inicial do meu doutorado foi construir um método filosófico dentro de um programa interdisciplinar chamado desenvolvimento local. O desenvolvimento é uma área, vamos dizer assim, interdisciplinar que abrange economia, geografia, sociologia, arquitetura, antropologia. Então, é uma área bastante vasta. E ele não tem um método específico para ele, né? E aí, vindo da filosofia, uma área altamente teórica, para um programa altamente prático. Então, havia aí uma necessidade de construir uma metodologia que pudesse falar da filosofia dentro do desenvolvimento local. E aí, então, para construir a minha tese, eu precisei construir o meu método. Antes de começar a construir a minha tese, meu desafio foi construir o método. E como eu já venho da fenomenologia, né, ou seja, a minha área de estudo desde do mestrado é a fenomenologia, e a fenomenologia de Heidegger, então eu assim me senti tentado, e fui tentado também pelos meus professores, a construir então essa ideia de aplicação de um método a partir de Heidegger, né? Então, eu construí essa metodologia, ela compõe o meu primeiro capítulo da tese, e aí, pela indicação da banca, os nossos professores, então, pediu que a gente pudesse divulgar isso em forma de livro, né? Então, por isso, saiu aí, né, o livrinho Heidegger e Método, um proêmio metodológico em fenomenologia, que é esse filhotinho aqui, em parceria com os professores Josemar e o professor Heitor Romero, né, que foram professores que, vamos dizer assim, incentivaram, colocaram as dúvidas e as questões necessárias. Então, em parceria com esses professores, nós construímos, então, esse livro, uma metodologia a partir de Heidegger, né? Ele não é o meu primeiro livro, viu, Esdras? E o meu primeiro livro, na verdade, é esse aqui. É esse Cristianismo e Filosofia, que é o meu texto de graduação. Está no seu site, esse livro. Isso, perfeito, exatamente. Então esse é o segundo, só para divulgar e fazer um merchan. Só deixa eu fazer uma observação, porque a segunda pergunta que eu ia te fazer já era, eu acho que você já está entrando na resposta dela, na resposta dessa pergunta também. Porque eu ia perguntar para você qual era a proposta do livro e a quem ele se destina. Você já está entrando nessa resposta também. Ótimo, perfeito. Bom, então, a proposta do livro é ver Heidegger como uma metodologia, vamos dizer assim, uma metodologia de pesquisa. Bom, alguns, como por exemplo, até algumas críticas que eu já recebi, o livro já fez sucesso, já teve até críticas já. Quando o livro tem críticas é porque ele é bom, né? Quando alguém para criticar o livro é porque ele é bom. Então, eu recebi uma crítica, e até agradeço muito ao rapaz que fez essa crítica, dizendo que o Heidegger ele não queria produzir um método, e que, na verdade, a filosofia heideggeriana, se ela for pensada dessa forma, foi o que o Gadamer fez em termos de hermenêutica. Então, na verdade, uma fenomenologia heideggeriana é, na verdade, uma hermenêutica, ou seja, o método dela já existe, que é o que o Gadamer fez em Verdade e Método. O que eu procuro fazer aqui é diferente daquilo que o Gadamer faz. O Gadamer, ele pega categorias ontológicas
da discussão sobre o círculo hermenêutico. Eu vou explicar para não ficar muito, muito pesado. A ideia do Gadamer é você entender que um texto ele sempre é lido dentro de vários contextos. E então, quando fala de círculo hermenêutico, significa que um leitor, ao ler um texto, ele faz circular, ou seja, ele joga para dentro do texto os seus contextos. E o contexto do livro é jogado para dentro do autor, e isso gera uma interpretação. Isso é o que o Gadamer, claro que eu estou fazendo uma síntese aqui, né, Esdras? Lógico que o Gadamer é muito mais sofisticado. Seria uma parte, lógico. Exato. Então, essa não é a minha proposta. A minha proposta não é uma interpretação de texto. A minha proposta é pegar a diferença ontológica de Heidegger, ou seja, é dizer o seguinte: qualquer objeto de pesquisa, ele pode ser lido a partir da história e a partir dos seus sentidos, construindo uma camada que a gente chama de camada ôntica, ou seja, uma camada superficial, e uma camada ontológica, que é uma camada, vamos dizer assim, mais de fundamentação. Então, todo e qualquer objeto, ele tem uma história e tem uma história dos seus sentidos, né? Então, por exemplo, se você pegar qualquer conceito da ciência, ele vai ter uma história daquele conceito. E ele vai ter também uma história dos sentidos que ele vai ganhando a partir dessa história. Então, o que eu faço? Eu faço isso. Eu mostro que o Heidegger consegue estabelecer um método de você utilizar a história e o sentido de um conceito dentro de duas camadas: a interpretação superficial dela e a interpretação fundamental dela. Isso é o método da diferença ontológica heideggeriana. Ôntica ontológica, ou seja, qualquer conceito ele tem uma camada superficial e ele tem uma camada fundamental dentro da história. Então assim, esse é o método que a gente construiu para utilizar na tese. E esse é o método que a gente consegue extrair do pensamento de Heidegger como se fosse uma metodologia de pesquisa qualquer. Só que o texto, vamos dizer assim, o livro... Vitor, desculpa, eu vou interromper você. Como um método favor. de pesquisa qualquer, eu não entendi essa sua colocação. Então, quando eu digo isso, deixa eu me explicar melhor. Eu digo que, na verdade, esse método de pesquisa que a gente extraiu de Heidegger, ele pode ser aplicado a qualquer objeto. Diferente, por exemplo, a hermenêutica de Gadamer, que ele está falando exclusivamente de um texto. Tá? Bom, eu não vou entrar em detalhes no Gadamer, tá? Vou deter aqui. O que eu quis no livro é mostrar Heidegger, ele é rigoroso, tal como Husserl, e tem nele uma metodologia. Essa metodologia ela pode ser aplicada num problema de pesquisa científico. Ok? Aí, só para terminar, só que o que eu percebi é que o texto, além dessa questão de um método, ele é uma boa introdução à fenomenologia. Então, tanto é que, por isso que eu acho que o crédito ao professor Josemar e ao crédito ao professor Heitor, ele vem justamente das orientações que esses professores nos deu em fazer uma boa fundamentação histórica da fenomenologia. Então, se você vê o texto, ele é um texto fino, ele não é um livro grosso, ele é um texto de introdução à fenomenologia e uma possível
aplicação metodológica de pesquisa científica. Ok. Agora eu vou fazer uma provocação. Esse, esse método, como é que eu vou colocar? Qual é a diferença do método em Kant, do método nele e nesse seu método? Porque o seu estudo fez você desenvolver um método a partir dele. Eu percebo aí um método além dele, um método seu. Ou estaria Isso, errado? isso mesmo, é isso mesmo. Bom, É como se fosse você falou isso, você citou Kant, né? A diferença, eu diria assim, a diferença entre o método kantiano, um método, por exemplo, positivista, né? E sim. o método heideggeriano e o meu método, primeiro, na minha leitura que eu faço do Heidegger, eu conservo aquilo que a fenomenologia tem de diferente do kantismo e do positivismo, que é a rigidez do método. O positivismo, ele é uma caixa fechada. Ou seja, você precisa rigorosamente seguir o método. Né? Se você, tanto é que, por exemplo, se você o artigo científico da Nature, você vai observar que eles têm uma preocupação de rigorosamente descrever o método para que qualquer cientista possa repetir aquele método para chegar nos resultados. Esse é um dos É conceitos de essa ciência, né? Um dos conceitos de isso, prevalecer. exato, exatamente. Essa rigidez do método, isso é bem kantiano e isso é bem positivista. Então, a diferença que eu aplico é que no método que eu extraio de Heidegger, a rigidez ela se torna plasticidade. Então, ou seja, o método ele se amolda porque ele é histórico e ele depende dos sentidos. Então, a historicidade e os sentidos que você encontra no seu objeto, eles variam. Então, você não pode simplesmente cooptar o objeto, extrair ele da história e transformar ele numa simples receita de bolo. Você precisa mergulhar na história do processo daquele conceito e ali então o método ele é plástico, ou seja, ele não é rígido, porque se ele for rígido ele quebra, a história quebra ele. E ele precisa então ser amoldado pela história. E isso a fenomenologia heideggeriana traz. Então, no meu método, o que eu extraio de Heidegger? A flexibilidade. A flexibilidade metodológica ela é extraída da própria compreensão que o Heidegger tem da metodologia. Então, ele é um método de pesquisa fenomenológico e que tem a mesma flexibilidade da fenomenologia. Ele vai estar sempre dependendo do objeto que você está pesquisando. Aí você fala assim, mas Vitor, como que isso é possível? Leia o livro. Compre o livro. Não. Para mim, olha, para mim, isso é perfeitamente possível. Eu entendo como perfeitamente possível. Uhum. Até pela minha formação, como eu andei pelas praias da psicologia, como eu já estudei filosofia, como inclusive a ludicidade é isso, essa plasticidade. Então, para mim é fácil. Quem leu demais e quem leu é fácil compreender isso. Agora, eu queria saber. Não, em primeiro lugar, eu queria mandar um abraço para o Josimar. O seu outro parceiro eu não conheço, mas eu Professor Heitor. sinto muita saudade do Josimar. Também foi meu professor, uma competência ímpar também. E agora, vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Antes de falarmos do nazismo, que eu vou deixar para o final, vamos falar um pouquinho agora sobre
a caverna de Platão, a relação dele com a questão da desocultação. O que é a verdade? O que é a verdade, segundo Heidegger, na fala da doutrina de Platão? Beleza. Foi claro? Sim, perfeito. Perfeito. A tua pergunta tem muito, muito sentido. Primeiro, Desculpe, Hugo. Como eu estou falando com muita gente, eu estou me referindo à alegoria da caverna de Platão, ok? Que Heidegger menciona muito isso para falar sobre a desocultação, que agora o doutor Vitor vai explicar para a gente. eu queria também aproveitar essa oportunidade, Esdras, e assim como você, também mandar um grande abraço ao professor Josemar, de Campos Maciel, que foi meu orientador. Sem ele, esse trabalho, esse livro não poderiam ser feitos, porque, como eu disse, a parceria deles, né, a provocação que eles fizeram e o embasamento teórico que eles me puderam oferecer foram, assim, fundamentais, né? Então, eu queria mandar um grande abraço para o professor Josemar, que se estiver assistindo esse vídeo, assim, de coração, eu desejo, assim, agradeço muito, e ao professor Heitor Romero, que foi o professor que primeiro disse: Vitor, vamos publicar isso, vamos transformar isso em alguma coisa publicizável. Então, assim, muito obrigado, professores. Vocês, assim, são fundamentais e por isso o crédito também é de vocês. Já que é para jogar confete, eu também vou aproveitar e falar que o professor Josemar, desde o primeiro ano de faculdade, ele me caçava no laço para ser meu orientador. É que, por razões do destino, não aconteceu, mas ele, desde o primeiro semestre, já me caçava no laço. Ó, a orientação vai ser minha. A orientação vai ser minha. A orientação vai ser minha. Eu não tinha nem ideia do que fazer, mas a orientação ele queria que fosse dele. Continue, desculpe. Josemar é uma pessoa, assim, que Platão já dizia assim, né, que existe o bem em si, né? O bem em si. O Josemar é a criatividade em si. Ele é um homem fantástico, é a criatividade em pessoa. Então, um abraço para o professor Josemar. Bom, voltando à tua pergunta em relação a Platão. O mito da caverna, a alegoria da caverna e o conceito de desocultação, né, que é a aletheia, em Heidegger, que aí desemboca na questão da verdade, tem tudo a ver. O Heidegger escreveu um texto fazendo uma interpretação de Platão. Tem um texto famoso, um botelão assim, se eu não estiver muito enganado, o texto chama... É sobre a República de Platão. Agora eu não vou lembrar o título exato. Mas o Heidegger tem esse texto onde ele faz uma análise exaustiva sobre Platão. E lá, Heidegger vai começar a perceber justamente essa incongruência da ideia de verdade como a verdade como alguma coisa que está presa às proposições. Porque esse é o conceito clássico de verdade. A verdade é a adequação da mente à realidade, né? A verdade está na proposição, ou seja, quando o sujeito emite um juízo adequado à realidade, ele está falando a verdade. Isso é o conceito clássico de conhecimento, de verdade. O que o Heidegger percebe é que os gregos, quando eles falam de aletheia, eles não estão pensando em adequação. Eles não estão pensando em processo um processo de comparação de uma coisa com outra. Na verdade, eles estão pensando em que a realidade ela se dá, ela aparece. E aí o mito da caverna, a alegoria da caverna, ela é o ponto-chave disso. Porque quando o filósofo sai da caverna e
se depara com o sol da realidade, o sol da realidade, pá, ele se dá para o filósofo. Então, ele não tem um processo de adequação, ou seja, na verdade, ele tem um mergulho na realidade de forma muito brusca e radical. Tanto é que Platão diz: os olhos do filósofo começam a arder, e a vontade dele é de voltar para a caverna porque a luz do sol é muito forte. Isso é a ideia de desencobrimento ou desocultação para Heidegger. É quando a realidade pode se oferecer para o próprio sujeito. Então, a verdade, ela não está num processo de elaboração racional. A verdade está no contato imediato com a realidade. Então, por exemplo, o Levinas, por exemplo, pegando o Levinas, né? O Levinas fala, por exemplo, que o rosto do outro é um impacto, né? Isso é a verdade, porque isso é a desocultação de qualquer solipsismo e subjetivismo que você tem. Ou seja, quando nós imaginamos que somos serzinhos sozinhos e que pensamos só. Quando o outro atropela a gente, né, vamos dizer assim, você tem um impacto com o outro. A realidade está se dando. Isso é uma desocultação. O Heidegger, então, vai entender que esse processo de saída da caverna, a aletheia, ou seja, tirar o véu, sair da caverna, fazer com que a luz apareça, isso é mais fundamental do que simplesmente uma elaboração racional de comparação entre uma representação e um objeto. Tá? Então está aí a pegada platônica de Heidegger em dizer, bom, a verdade é como sair da caverna. Ou seja, só que o que é sair da caverna? Não é um processo de elaboração. Sair da caverna significa você ter a coragem de ser atropelado pela realidade. Então, por isso o Heidegger é um crítico, por exemplo, da tradição tomista de colocar a verdade dentro da epistemologia, ou seja, de colocar a verdade dentro do juízo, das proposições ou da elaboração do sujeito. A verdade ela é anterior ao sujeito, porque ela impacta, ela é um impactamento, vamos dizer assim, uma impactação, vamos dizer assim, das coisas, né? Então, por isso a ideia de aletheia, né, ou aletheia, de tirar o véu, né? A realidade se mostra. E, bom, isso é uma outra conversa também, mas um pouco a pegada platônica de Heidegger é essa aí. Se não me engano, a doutrina de Platão sobre a verdade. Eu acho que é nesse livro que ele fala sobre isso. Você não lembrava do livro? Isso, do título, isso, a A doutrina, isso doutrina mesmo. de Platão sobre a verdade. Porque para Isso, fazer a pergunta para você, eu fui pesquisar. Eu tinha pesquisado. isso, é Só isso que não me mesmo. Eu pergunte tinha, data, não me é um, pergunte. isso, é um texto da década de 20 de Heidegger. O que eu acho interessante é que o Heidegger, para construir Ser e Tempo, né, de 1927, ele tem uma discussão profunda com os gregos na década de 20. Aristóteles, Platão, Kant, Leibniz, o próprio Tomás de Aquino. Então, a tradição ela é revisitada por Heidegger insistentemente. Então, quando Heidegger diz o que diz, claro que os mais assim anti-heideggerianos, né, vão dizer, mas o Heidegger não soube interpretar. Tá bom. Cada um acha que, cada um entende da maneira que quer. Na filosofia a gente respeita as diversidades, né? Mas não se pode dizer, por exemplo, que Heidegger não tem uma visita incisiva na tradição para construir o seu pensamento, né? Sim, agora como é que fica a questão da consciência humana nisso?
em todo Então, esse pensamento de Heidegger? bom, para o Heidegger, a ideia de Desculpa, consciência... deixa eu completar, desculpe. Porque nós falamos sobre a verdade em Platão, né? Sobre a doutrina de Platão e a verdade. Agora, consciência humana passa a ser o quê diante dessa situação da verdade de Platão? Faz sentido a minha pergunta? Sim, para o Heidegger, e até a tua pergunta me leva a uma outra questão, mas eu vou respondê-la assim. Para o Heidegger, consciência humana, ela não está ligada à ideia de um comportamento moral. Tipo assim, por exemplo, você fala assim, pô, mas você não tem consciência do que fez? A impressão que nos dá é que você está dizendo assim, pô, você não tem ética, né? Ou você não pensou que isso poderia trazer o mal para as pessoas, né? O senso comum usa nessa forma, né? A filosofia da consciência, ou seja, a filosofia moderna, Descartes, Kant, e toda essa, o próprio Russell, né? Eles tentaram construir uma filosofia em cima desse padrão de que a luz da consciência, ou seja, a luz de uma subjetividade, é que se constrói a realidade. O Heidegger ele rompe com essa tradição, tanto da tradição da consciência como moral, como da consciência como subjetividade. Para Heidegger, consciência é a parte supérflua. Lembra que eu falei do método? Que tudo tem uma parte assim, uma parte superficial e uma parte E a profunda. fundamentação, sim. Isso. Para o Heidegger, consciência, moral, elas são superficiais. Elas não revelam o ser. Então, por exemplo, quando o Heidegger fala da verdade, ele está falando que as coisas verdadeiras, elas impactam na sua existência enquanto tal. Ou elas te impactam para o resto da sua vida, enquanto ser existente, ou elas são superficiais demais que você vai um dia esquecer. Certo? Então, por exemplo, para Heidegger... Tem a ver com o tempo. Sim. Com o passar do tempo vai esquecer, vai passar, vai deixar de existir. Exatamente. Uma coisa, a verdade, ela está sempre ligada ao processo futuro e não ao processo passado. Por exemplo, a verdade é uma coisa que te impacta de horizonte. Por exemplo, a morte. A morte é uma verdade absoluta. Mas por que ela é uma verdade absoluta? Porque ela impacta o teu ser. Você sabe que a qualquer momento no futuro você pode estar encontrando ela. Ou não no passado. Eu ainda sou heideggeriano. Eu concordo, mas eu ainda sou heideggeriano. Eu sou relativista, dá licença. Tá certo, você tá certo. Mas entenda assim que para Heidegger, a verdade, o impacto dela é na sua forma de existência, ou seja, no seu ser. Então, por exemplo, questões morais, como elas podem mudar muito, então, por exemplo, e aí eu lembro de Hannah Arendt, né? Hannah Arendt vai fazer baseada em Heidegger, ela sempre foi uma crítica à moral. Por quê? Porque para Hannah Arendt, a moral ela não leva a uma consciência, ou não dá uma consciência como ela deveria dar. Por quê? Porque a moral muda. E aí vem, por exemplo, o nazismo. O nazismo é uma mudança de moral. Bom, vamos deixar essa discussão para depois, do nazismo. Mas o que a Hannah Arendt fala é que a moral é incapaz de dar consciência ao ser humano. E isso, a Hannah Arendt, de alguma forma, isso vem desta compreensão que o Heidegger tem da existência humana, de que a verdade ou ela impacta, ou ela te diz assim, ou ela te sacode, te abre para a realidade, ou então ela é muito superficial. Ou o que ele chama de verdade segunda.
ou verdade secundária. Verdade secundária seria essas operações mentais que a gente faz para sobreviver. Tipo assim, isso é caro? É caro. Isso é barato? É barato. Isso é bom? É bom. Isso é ruim, entendeu? Isso é uma verdade secundária para Heidegger. A verdade primária, ela seria aquelas grandes questões que impactam a sua existência de modo assim, absoluto. Como eu falei, a morte, por exemplo, perguntar por si mesmo, a identidade, então essas grandes questões, e aí por isso o Heidegger vai dizer, a verdade pertence à filosofia, porque só a filosofia te impacta de tal forma que ela te abre para a real. E aí está a questão do Platão. O filósofo é aquele que sai da caverna, e a caverna ela é vamos dizer assim, ela é o superficial. E quando o filósofo sai da caverna, ele depara com as grandes questões. Ele se depara consigo mesmo, ele se depara com a sua morte, ele se depara com a sua identidade. Então, aí está a grande questão. E aí eu queria só terminar essa porque são tantas ideias na cabeça da gente, né? Porque senão depois complica. E aí eu queria terminar dizendo sobre a questão da consciência humana. Hoje a gente fala muito de pós-verdade. Era a minha próxima pergunta. Eu ia Então enfiar vamos lá. Então faz a pergunta que eu respondo. Não, porque essa pergunta me ocorreu justamente agora. Não só a pós-verdade, mas aquelas tergiversações que acontecem, porque existe a mentira, existe a verdade, existe a quase-verdade, existe a quase. Hoje as classificações são muitas, são diversas. É possível encaixar Heidegger nisto? Como é que Heidegger viria tudo isso? Como é que Heidegger viria fake news? Como é que Heidegger viria determinados presidentes da República atuais? Como é que ele veria isso? Sem citar nomes. Bom, sim, claro. Bom, básico, vamos falar de nazismo depois. Claro. O Heidegger mesmo, eu sempre gostei da definição que a Hannah Arendt fez de Heidegger. Bom, nós sabemos que Hannah Arendt conheceu Heidegger a fundo. Literalmente. Fala de boca, tudo bem. Então, o que ela falou, quem sou eu para dizer que não? Né? É uma verdade bem profunda. Sim. É profunda. Então, a Hannah Arendt, e eu vou trocar em miúdos aqui, a Hannah Arendt diz assim, o Heidegger, em termos de política, ele é um bundão. A Hannah Arendt diz assim, o Heidegger, ele foi assim, para ela, ele foi um gênio da sua época. Ele trouxe uma reflexão absolutamente nova para o início do século, para o final do século XX, início do século XXX. Então, assim, Ser e Tempo foi uma bomba, assim, relógio que ninguém estava esperando. Nem Russell não estava esperando. Permita-me cortar você. Eu acho que Ser e Tempo mereceria ser reescrito hoje em dia. Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. Mereceria ser, que alguém tivesse a ousadia de reescrever hoje em dia, atualizar aquela obra. Exatamente. Ele foi uma obra, assim, uma obra que teve impacto. Russell ficou extremamente chateado, porque Russell dizia que Heidegger não entendeu nada de fenomenologia, e essa obra impactou praticamente a filosofia do século XX inteiro. Estava Marcuse lá presente, estava Levinas, estava Sartre, estava uma série de... A escola de Frankfurt quase toda lá assistindo Heidegger, né? Gadamer, né? Muito bem. Porém, Heidegger, apesar de ser um baluarte da filosofia, politicamente falando, foi um zero à esquerda. Então a Hannah Arendt é como se a Hannah Arendt tivesse dito assim: olha, leia os textos de Heidegger, mas não confie no que ele fala.
Porque e nem o que ele faz, porque politicamente falando, Heidegger não é a melhor das opções. Agora, eu vou fazer um estrambolho, vou fazer uma gambiarra aqui. Depois quem assistir esse vídeo pode me xingar, pode criticar. A gente sabe que o que a gente fala tem as consequências. A face política de Heidegger, eu vejo muito na Hannah Arendt. Então, veja assim, Heidegger, ele intuiu algumas coisas. Politicamente falando, eu acho que ele não é o cara para discutir política, mas no que ele discutiu, a Hannah trouxe e fez bem o que ele não fez. E aí, a Hannah faz uma coisa que eu acho extremamente importante, que é separar a política da moral. Separar verdade da moral. Porque o que acontece hoje? Eu até estou, isso de primeira mão, vou colocando para ti, estou escrevendo um artigo sobre pós-verdade. E vamos ver se consigo publicá-lo. O que acontece? Quais são as análises que são feitas em relação à pós-verdade? Tem um autor, tem o D'Ancora, Mateus D'Ancora, e tem o Case, acho que é Robert Case, Ronald Case, alguma coisa assim, que ele discute a pós-verdade dizendo assim, que a pós-verdade é uma decadência da honestidade. Pô, mas a pergunta desde quando verdade tem uma face moral? Porque honestidade é valor, e valor cai na moral. Então, essa separação que o Heidegger intuiu, porque ele não trabalhou isso. Tem um texto de 1929 do Heidegger sobre Leibniz, que o Heidegger fala uma coisa que é a primeira vez que ele fala alguma coisa especificamente sobre ética. Ele diz o seguinte: nós não sabemos sobre ética porque nós não sabemos o modo de ser da ética. Ou seja, eu não sei o modo de ser ético. Então, como é que eu vou discutir ética? Isso é um texto de 1929 que o Heidegger diz isso. Eu acho que a única coisa mais certa que o Heidegger escreveu sobre política e moral foi isso. Então, ou seja, a Hannah Arendt vai dizer, olha, uma coisa é a verdade, outra coisa é a moral. Porque esse casamento, política, moral e verdade, que o Platão, o nosso amigo Platão, construiu e disse, não, tá tudo bem, belo, bom, verdade, política, vai bem, muito obrigado, tudo junto. A Hannah Arendt fala, desculpa a expressão, meu irmão, deu merda. Deu merda por quê? Porque o belo... A moral é cultural, a moral... Isso. O belo e a moral são altamente problemáticos. Tudo isso é muito fluido, tudo isso... Exato. Então o problema da pós-verdade está quando nós entendemos que falsidade e mentira é a mesma coisa. Falsidade, ela é o contrário da verdade. Isso, Guilherme. Você é o cara, velho. Você é o cara. Conheço, é o Mateus D'Ancora, que eu acabei de citar. Isso mesmo. É esse mesmo. Aham. O que eu tô falando? Hoje nós estamos em sintonia. Eu falo, você pumba. Não. Vitor, nós sempre tivemos uma sintonia. A única diferença entre você e eu é que você é mais método, você é mais sistema, você é mais rígido. Eu sou mais lazer, eu sou mais aberto. Mas, de resto, nós sempre tivemos sintonia. Sempre tivemos. Perfeito. Então, só para concluir, eu acho que a discussão da pós-verdade, ela falta uma discussão arendiana aí, em dizer o seguinte, olha, nós estamos colocando tudo no mesmo saco. A era da pós-verdade é justamente a ausência de uma discussão do que é o mal.
porque aí vem a questão da Hannah Arendt. Verdade, mentira não é falsidade. Falsidade é uma coisa, a falsidade está na ordem do conhecer, e a mentira está na ordem do agir. E quando você mistura as duas coisas, aí o que acontece? As pessoas começam a achar que tá tudo bem, muito obrigado, você entendeu? A mentira, a mentira, que é uma coisa volátil, é diferente da falsidade, que é uma coisa que não se muda. O que é verdadeiro, o que é falso é falso. Mas a mentira muda para a verdade, a mentira vira verdade muito rápido. Então, assim, para não ser muito extenso, a meu ver, nessas discussões da pós-verdade, o Dan Cora, eu dei uma lida nele, tem um case também que eu estou discutindo, que também faz, que para mim corre o mesmo problema. Não faz uma boa interlocução com a Hannah Arendt no que diz respeito à banalidade do mal. Para mim é um pouco dessa questão aí. Não, se a gente for discutir a banalidade do mal de Hannah Arendt, aí também é mais uma outra entrevista. Aí também já vai mais 2 horas de conversa. Não sei se você concorda comigo. Agora, Perfeito, o... perfeito. exatamente. Agora, vamos chegar, enfim, a uma questão. Aquela questão que não quer calar. Aquela questão que urge. O nazismo. Ele se encostou no nazismo e nunca admitiu, nunca pediu desculpas, nunca reconheceu um erro, nunca reconheceu uma falha. Eu não consigo compreender esse encontro dele com o nazismo. Existe alguma coerência nisso? Bom, vamos lá, né? Eu já adiantei. Fale até eu onde já. você sentir a vontade para falar, tá? Porque o tema é Tá, delicado. claro, isso. Eu acho que hoje em dia, né, nessa nossa sociedade como está, né, tocar Poderíamos nesses falar, temas. poderíamos incluir um neonazismo aí no meio? É, vamos, deixa eu Vamos devagar, tentar, tá? Vamos devagar. vamos devagar. Eu acho assim, sabe, a primeira questão é, eu já comecei a adiantar aqui, né? Já adiantei na tua pergunta. O Heidegger não é um bom teórico político. A Hannah Arendt já tinha deixado isso muito claro. E isso, eu estou falando, se alguém perguntar assim, mas aonde você viu, né, que a Hannah Arendt disse isso? Tem um documentário, é, da BBC que chama Humano Demasiado Humano, que conta a história do Heidegger, lá eles fazem essa menção. Então o Heidegger não é um cara, não é uma boa fonte para a filosofia política. Ponto. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, o Heidegger não é mistério, não é segredo, não está velado, está mais que oculto, não está ocultado, está desocultado, que o Heidegger foi membro do partido nazista, foi nazi. Isso não é mais segredo para ninguém. Inclusive, nesse documentário que eu estou citando, mostram lá, por exemplo, que o Heidegger nunca desfiliou do Partido Nacional Socialista. Tá? Mesmo depois do seu processo de desnazificação feito pelo seu melhor amigo Karl Jaspers, lá na França, em 1950, ele nunca desfiliou. Ele nunca pediu desculpas, como alguns querem. O Heidegger não pediu desculpa. Ele não pediu desculpa. Não pediu desculpa. Hã? Não pediu desculpa, não. Nem deu. Não, exato. Vou lá. Exato, ele não pediu desculpa. Ele foi
alguém que, em 1933, acreditou que o nazismo era uma solução para o problema da Alemanha. Em que realmente sentido? acreditou? Acreditou. Em entrevistas que ele deu, entrevistas, como falar, póstumas, né, que foram depois publicadas póstumamente, tem duas entrevistas, uma pela revista Spiegel, que é muito, que até o entrevistador, ele é um cara muito sagaz, ele tenta pegar o Heidegger daqui, dali e tal. É uma E característica da Lia Spiegel. A Lia Spiegel é assim. Assim é como a Letícia isso. Patti, que as duas gostam de. Isso, eles vão São em cima, né? capciosas, elas são capciosas. Isso. E tem uma outra entrevista da TVZ também, que o Heidegger deu, que está publicada. Ambas, nessas duas entrevistas, o Heidegger. E tem algumas, claro, e tem umas cartas e tal, etc., lógico. O Heidegger, ele deixa claro que ele pensava assim, ó. Inclusive na minha tese eu trago isso, porque eu disse na minha banca, eu não posso mudar a história, né? Ou seja, eu não posso É pesado, mudar, é pesado, eu não posso mudar a história. Eu não é posso pesado. simplesmente dizer agora, não, gente, que isso, para com isso, o Heidegger não foi um nazista. Não, para com isso, né? Eu não posso fazer isso. Ele foi, as provas estão aí, e mais uma prova são os chamados cadernos negros, que está sendo uma bomba atômica, porque não só Heidegger era nazista filiado ao partido, como Heidegger também tem fortes traços antissemitas. Tá? Mas isso eu não vou tocar. Isso eu vou deixar, porque essa é uma discussão nova agora dos chamados cadernos negros, que estão sendo traduzidos, publicados, e que está gerando uma bomba atômica em cima desse problema. Então tá, como eu disse, primeiro, Heidegger não é um filósofo político, ponto. Heidegger era um filiado do Partido Nazista. E qual é a razão que o Heidegger dá para a filiação dele ao Partido Nazista? Eu vou falar o que o Heidegger disse, tá? Não estou fazendo um julgamento aqui se está certo ou está errado, mas o Heidegger diz o seguinte: entre os americanos que enfiam tecnologia na nossa cabeça e entre os comunistas que massacram com o totalitarismo stalinista, eu fico com o nazismo. Entendi. Entendeu? Então, ou seja, nesse contexto que o Heidegger vivia, politicamente, o Heidegger era um cara que ele detestava essa onda norte-americana de tecnologia, de globalização, essa coisa. O Heidegger era um cara... Ele gostava da escola de Frankfurt, ele seguia aquele pensamento bem mais Isso, libertador, assim, isso. Isso, o Heidegger assim, para ele era muito forte o vínculo com a terra, o vínculo com as comunidades rurais, e o que os americanos produziam de política em 1930 era uma total ausência de respeito com as culturas europeias. Porque eles, em 1930, você vê, nós estamos naquele novo processo de empresarização, de industrialização norte-americana que está vendendo produtos para a Europa depois da Primeira Guerra Mundial. Né? Ou seja, os norte-americanos estão se impondo no mercado mundial e eles estão impondo não só os seus produtos, mas um estilo de vida. Né? Então, essa produção de modo de ser, e aí olha o ser-tempo aí, esse Dasein que os Estados Unidos queria impor, para ele era absolutamente impossível. Tanto é que Exato. Por outro lado, qual era a opção que você tinha? Bom, eu não sou capitalista norte-americano. Aí você tinha um comunismo stalinista.
que é o stalinismo, que era uma vergonha para qualquer política que se diz de esquerda e que se diz social. Então o Heidegger ele deixa claro, ele deixa claro, o nazismo é a esperança da Alemanha. Então essa é a razão. Agora, atenção, né? Eu não estou dizendo, mas tá certo, o Heidegger tá errado. Não, não. Foi o que ele disse. Foi o que o Heidegger disse, está documentado isso. Inclusive está na minha tese, eu deixei claro, eu coloquei na minha tese. Muitos na minha banca me questionaram isso. Eu disse, eu não posso negar a história. Volto a dizer, a história está aí para ser contada e vista. Isso está lá. Isso é o segundo ponto que eu queria deixar claro. Terceiro ponto que eu acho importante para a gente, assim, tocar nesse ponto. Eu acho não, na minha opinião, na minha humilde opinião, Victor Farias e um outro, que eu esqueci o nome do cara lá, que disseram que o Heidegger introduziu o nazismo na filosofia, é de mau gosto. Eu sei que esse vídeo vai para a internet, esse vídeo vai para a internet, as pessoas vão ouvir, mas eu discordo da tese do Victor Farias, que construiu um texto, tem um livro do Victor Farias, e de um outro, que eu esqueci o nome do cara, que a tese dele é Heidegger introduziu o nazismo na filosofia. Então, ou seja, você entende como é que é a minha postura? Olha, Heidegger não é um filósofo político, ok? Heidegger, ele sim foi um membro do Partido Nazista. Agora, dessas duas informações, você dizer que o Heidegger construiu uma filosofia nazista, eu acho que as premissas, tem muita lacuna nessas premissas para chegar a essa conclusão. Embora o cara escreveu um calhamaço gigante, tentando mostrar, tentando pegar o período que Heidegger estava na universidade, como reitor da Universidade Alemã em 1933, né, onde o Heidegger faz uma reinterpretação do Ser e Tempo à luz do nazismo, e isso existe quando, no discurso do reitorado de Heidegger, o Heidegger faz uma interpretação do Ser e Tempo à luz do nazismo, mas isso é o reitor Heidegger, dentro da universidade nazista, falando. Uma coisa foi o filósofo de 1927, falando dos modos de ser, ontologia. Outra coisa é o reitor Heidegger, dentro de um partido autoritário, fazendo seu discurso. Eu posso estar sendo simplista? Posso. Eu posso estar sendo benevolente, complacente? Posso. Mas essa é a minha postura hoje, depois de muito ver essa discussão. Pelo que você fala, eu até sou obrigado a concordar que realmente ele não teve nenhuma. Talvez ele não tenha nem culpa, talvez ele estivesse até no partido nazista sem ter nem noção do que fosse aquilo, exatamente. Já que ele podia ser o gênio que fosse, mas na política ele era um zero à esquerda. Então eu sou obrigado a concordar com a sua discordância. Eu concordo com você nesse sentido. Como eu falo, nesse aspecto, eu sigo quem melhor conheceu o Heidegger, Hannah Arendt, que disse, olha, o Heidegger, em termos de filósofo, ele é o cara. Em termos de política, ele é um bundão. E é isso. Por mais que a gente pense que mesmo a pessoa que não pensa política é uma pessoa política, porque todo mundo é um ser político, mesmo que a gente vá pensar dessa maneira, pelo fato de ele ter entrado no partido nazista, ele estaria apoiando o nazismo, ele estaria desenvolvendo uma filosofia. Não, é pensar demais. Concordo com você. Eu acho. Concordo com você. Nos seus termos, eu acabo concordando. Das minhas perguntas, eu não previ mais nada. Não pensei em mais nada. Se você quiser acrescentar alguma coisa, até porque já foi bastante tempo de entrevista.
Gostaria de acrescentar algo, doutor? Eu só queria agradecer. Eu acho que o bate-papo foi bem legal. Dizer que Repita o nome essa do livro, repita o nome do livro, isto, autora. vamos lá. O livro, eles Os dois que livros, tem quais os dois como. livros? Tá, beleza. Vou falar primeiro desse último, né? Que é um livro, volto a dizer, para a gente não cometer injustiça, é um livro em parceria com o professor Dr. Josemar e o Dr. Homero, né? Ambos professores da Universidade Católica Dom Bosco. O livro chama Heidegger e Método, um proêmio metodológico em fenomenologia. Onde que encontra para vender e tal, etc. Isso diretamente comigo pelo WhatsApp. Vou falar aqui, posso falar? Pode fazer um Pode, merchan? lógico. Pode, claro. Então, beleza. O meu WhatsApp é 67, que é o código da área, né? 67 99220 7118. 99220 7118. Falar diretamente comigo, Victor, e aí a gente negocia, então, o livro, a venda do livro. Seu site, dê o endereço do seu site, seu e-mail. Isso, Porque o calma lá, pessoal deixa pode o pedir também outro. através do seu site, através do seu e-mail. Ok. O outro livro, ele já está esgotado, mas se caso alguém, vamos dizer assim, se interessa, a gente pode fazer uma segunda edição. O texto é Cristianismo e Filosofia nos 3 primeiros séculos da Era Cristã, a análise dialético-histórica. Aqui eu uso Hegel aqui para mostrar como que o cristianismo se sustentou como filosofia a partir da negação da negação, que é a teoria dialética de Hegel, né? Sim. Então o método aqui é o método hegeliano, mostrando o passo do cristianismo dos 3 primeiros séculos para virar filosofia. Se alguém se interessar também, pode entrar em contato com o mesmo número, a gente pode então negociar esse livro aí. Eu tenho um pequeno site, né, um blog, na verdade, assim, que ele está no professor, né, professor escrito normal, VM, professorvm.blogspot.com. É o meu blog pessoal, lá tem meu livro, lá tem artigos, lá tem os artigos que eu escrevi, as nossas produções de forma geral. E já vai estar incluído também lá um linkzinho do Boteco de Atenas, já está incluído já um linkzinho lá, para vocês também acompanharem as discussões do Boteco de Atenas. Então, repetindo, professorvm.blogspot.com. Esse é o meu blog pessoal, para quem quiser aí acompanhar, curtir e tal. Eu estou também, a única rede social que eu tenho, Esdras, é o LinkedIn. Eu sou igual o Heidegger, vivo lá na Floresta Negra. E não saio quase para nada. Então, a única coisa que, se quiserem me achar, tá Victor Marx no LinkedIn lá. Então, pergunta para o Esdras, que o Esdras está mais no LinkedIn do que eu, e ele acha a gente aí. Eu agradeço, meu irmão, pela oportunidade e dizer assim que é o início de vamos dizer assim, de um trabalho que pode ter muitos frutos. Muito obrigado. Não, Vitor, quem tem que agradecer sou eu. Primeiro, porque esse espaço, na verdade, é mais seu do que meu. Na verdade, você me chamou para compartilhar esse espaço com você. Você criou esse espaço. Né? A ideia pode ter sido minha, mas quem criou o espaço foi você. E para mim é uma honra entrevistar uma pessoa com uma didática como esta que você apresenta agora, que você apresentou agora, com um nível de conhecimento que você tem. Para mim é um orgulho. E é um orgulho ser seu amigo, e é um orgulho ter sido seu aluno e ainda entrevistá-lo. Eu estava tremendo, eu estava com medo, eu estava inseguro. Eu trouxe 2 garrafas de água, só faltava ser cachaça. É boteco. Eu tava até nervoso.
Eu espero eu ter agido a contento, eu espero que eu tenha feito certo. E eu gostaria de dizer que esse nosso espaço aqui, o Boteco de Atenas, só reforçando, é um espaço onde nós teremos palestras, discussões, cursos, entrevistas, envolvendo áreas não só das humanidades, mas áreas da ciência de um modo sério. Já existem algumas previsões de alguns novos eventos. A dificuldade neste momento é porque é final de ano letivo, reinício de ano letivo, entra férias, entra Réveillon, e de um ano que foi exatamente um ano totalmente inconsistente, totalmente ímpar, totalmente imprevisível. Então, as pessoas estão desesperadas tentando fechar suas notas, fechar suas listas de presença, suas listas de notas, fechar seus conteúdos. O desespero está grande. Então, está difícil conseguir marcar datas para manter essa assiduidade neste momento desses eventos. Mas nós já temos algumas previsões. Não vou colocar, e algumas previsões até relativamente próximas. Mas eu não vou adiantar de pronto, porque a qualquer momento algum professor convidado, alguém para ser entrevistado que eu convidei, pode ser chamado pela diretoria da escola para fazer alguma coisa e se tornar inviável. Mas a nossa proposta é fazer debates desde ficção científica até a área de humanas mesmo. Temos professores de história, temos pessoal da saúde que está na fila, temos muita coisa da pedagogia. Eu sou especialista em lazer, com didática, com foco em didática e ensino superior. Eu sempre mexi com educação desde os 13 anos de idade. É lógico que naquela época eu não poderia ser chamado de professor, mas eu já mexi indiretamente com isso, auxiliando em cursos de liderança para jovens. E a coisa foi num crescente até que hoje eu sou um especialista em lazer com didática e docência, ou ensino superior, como queira chamar. E nós estamos juntos nesse processo. Agora eu não vou chamar mais de doutor, eu e o Vitor Hugo. E esse projeto é para apresentar tudo isso para vocês. Este é o momento em que nós podemos dizer que está inaugurado o Boteco de Atenas. O boteco, por quê? Porque nós podemos falar sem precisar de muita profundidade, mas sem ser raso, sem ser lugar comum, sem ser senso comum, sem ser chato. Muito vai rolar por aqui. Inscreva-se no canal. Faz favor, a gente precisa de inscrições no canal, a gente precisa completar um número X até para poder ter acesso a determinados recursos, ok? Muito obrigado pela presença de vocês. Está inaugurado o Boteco. Muito obrigado, Vitor Hugo, meu grande amigo, nossa, eu não tenho o que falar de você, não tenho o que falar mal de você, falar bem eu falo. Por enquanto. Então, está inaugurado o Boteco Atenas. Vamos em... Agradecemos a todos que Valeu! nos assistiram, a todos que estarão nos assistindo. Eu não vou dizer bom dia, boa tarde, boa noite, eu vou dizer um bom hoje, porque eu não sei quando será que vocês estarão nos assistindo, se será de manhã, de tarde, de noite, em que dia. Mas um bom hoje para todos nós. Precisamos nos cuidar. O mal está aí, a doença está aí, por mais que se negue, por mais que se diga que a Terra é cúbica, é quadrada, é triangular, é piramidal, na verdade o mal está aí, na verdade a doença está aí, nós temos que nos cuidar, nós temos que cuidar dos nossos, temos que cuidar da nossa saúde emocional, espiritual, da nossa saúde cognitiva, da nossa saúde física. Então, não posso deixar de deixar esse alerta, de manter esse alerta para todos que estão nos acompanhando. Espero que essa entrevista tenha sido do agrado de todos, até porque eu espero que o livro tenha bastante vendas. Então, espero que tenhamos todos gostado, além de mim, porque eu gostei muito da entrevista, aprendi muito, e é impressionante
a didática que esse homem tem. Eu já disse isso para ele desde a primeira vez, desde o primeiro dia que eu tive aula com ele. A didática dele é impressionante. Muito obrigado, Vitor. Tchau para todo mundo. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau.